E aí, como vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo neste lindo canal. Antes de tudo, peço para você se inscrever e, se gostar do vídeo, deixe seu like. A apertização é um nome pouco conhecido para um processo bastante utilizado na indústria de alimentos. Você sabe o que é e de onde vem esse nome? Nesse vídeo, você irá descobrir a relação entre um cientista francês do início do século XVIII e os produtos enlatados que consumimos até os dias de hoje. Bora lá? Nicolas Appert. Antes de aprendermos sobre enlatamento e principalmente sobre a apertização, precisamos entender um pouco sobre quem foi Nicolas Appert e como esse processo tão importante carrega o seu nome. A apertização vem de Appert. Nicolas Appert foi um inventor e industrial francês. Foi o primeiro a desenvolver um método de conservação de alimentos esterilizados através de um procedimento térmico e envasados em recipientes de vidro. Nicolas François Appert nasceu em Chalon-sur-Saône, na França, no dia 17 de novembro de 1749. Filho de proprietários de uma hospedaria, se familiarizou desde a juventude com a preparação de alimentos e a forma de conservá-los. Começou a trabalhar na cozinha do Duque Christian IV, em um castelo na Alemanha. Então, em 1784, já renomado por conta de seus serviços para o duque, se instalou em Paris e abriu uma loja de comidas. Não se sabe qual o conhecimento teórico que Appert tinha sobre conservação de alimentos, mas foi para resolver as questões práticas do dia a dia de sua confeitaria que ele teve a genial intuição de que se colocasse os alimentos em garrafas de vidro grossas com algum líquido, lacrando-os com rolha e cera e depois fervendo-os em banho-maria por um determinado período, conseguiria uma prolongação da vida de prateleira destes alimentos. Ele supôs que, como no vinho, a exposição ao ar estragava a comida. Assim, se a comida fosse colocada no recipiente que vedasse a entrada do ar, ficaria fresca e com boa qualidade por um longo período. Colocando em prática suas descobertas em escala industrial, em 1802, Nicolas Appert instalou a primeira fábrica para a preservação de alimentos em conserva do mundo, que empregava cerca de 50 funcionários, construída em Mence, nas proximidades de Paris, que se manteve funcionando por mais de 20 anos. Em sua fábrica se conservava frutas, hortaliças, sopas, laticínios, pescados, compotas e etc. Encomendou a um vidreiro garrafas com gargalos bem mais largos que os habituais e deu início à sua produção. Amostras com comidas preservadas pelo método de Appert foram enviadas para o mar por mais de 4 meses. Carnes e vegetais estavam entre os 18 diferentes itens em recipientes de vidro, todos mantendo seu frescor e nenhuma substância passou por mudanças substanciais. Seu método conseguiu crescente sucesso comercial, tendo sido utilizado por Napoleão Bonaparte no abastecimento de suas tropas, tornando-os mais autônomos, e na marinha mercante para as longas viagens transatlânticas. Em 1809, o ministro de Administração Interna da França providenciou um prêmio de 12 mil francos franceses, moeda da época, para que Appert tornasse públicas as suas descobertas. E assim, em 1810, foi publicado o livro A Arte de Conservar Todas as Substâncias Animais e Vegetais, em que ele descrevia em detalhes o processo de conservação de mais de 50 alimentos. O livro teve uma tiragem de 6 mil exemplares. Anos depois houve atualizações. Muito rápido, traduções são publicadas em numerosos países estrangeiros. Logo após a publicação do método de Appert, fábrica de conserva surge tanto na França quanto no exterior, tornando-o assim reconhecido e aplaudido por sua inteligência na área. E por fim, Nicolas François Appert faleceu em Mence, na França, no mesmo lugar que construiu sua fábrica, no dia 1 de junho de 1841. A apertização. Então, como vimos anteriormente, a apertização é a aplicação do processo térmico a um alimento convenientemente acondicionado em uma embalagem hermética resistente ao calor, a uma temperatura e um período de tempo cientificamente determinados, para atingir a esterilização comercial. Esse processo corresponde ao aquecimento do produto já elaborado, envasado em latas, vidros, plásticos ou outros materiais e relativamente isentos de ar. Na época de descobrimento desse processo, Appert acreditava que a preservação do alimento se devia à ausência do ar no interior do frasco. Essa hipótese
foi derrubada por Pasteur, algumas décadas depois, ao provar que os micro-organismos eram responsáveis por deterioração nos alimentos e na doença nos homens. As pesquisas de Pasteur demonstraram que o efeito da temperatura na preservação dos alimentos era na realidade sobre os micro-organismos. Observando, uma temperatura de 63 graus Celsius por um período de 1 hora era suficiente para eliminar esses pequenos seres vivos presentes no suco das frutas. Este processo, que recebeu o nome de pasteurização, inclusive tem um vídeo no canal sobre a história de Pasteur e sobre a pasteurização. Corre lá para ver que tá muito bom. Então, esse processo provocou uma grande alavancada na qualidade dos vinhos franceses, principal indústria francesa na época. O processo de preservação criado por Nicolas, em sua homenagem, foi batizado de apertização, englobando todo aquele método que depende de um tratamento térmico para combater a deteriorização do alimento. E, até hoje, o mais utilizado na indústria de conservas. Com esse método, é possível submeter os produtos a altas temperaturas sem que a água entre em ebulição, evitando degenerar a aparência dos produtos. O tempo e a temperatura do tratamento depende dos tipos de produtos e as embalagens utilizadas, como vidros ou as latas. Conservação e enlatamento. A conservação de alimentos surgiu com a civilização. Entretanto, todos os processos utilizados até o final do século XVIII foram desenvolvidos de forma totalmente empírica, sem nenhum conhecimento ou embasamento teórico, e normalmente utilizando ou simulando processos existentes na natureza, como a secagem, a defumação e o congelamento. Nessa época, já se sabia que as frutas e algumas hortaliças podiam ser conservadas em açúcar, e certas hortaliças toleravam vinagre. Porém, todos esses procedimentos conservavam os alimentos por pouco tempo e com escassas garantias. Com o método de conserva e enlatamento, isso mudou, fazendo alimentos durarem anos no ambiente. As principais características do enlatamento como método de conservação são esterilizar e enlatar os alimentos, eliminar os micro-organismos e manter os produtos livres do contato com o ar e, por consequência, dos germes. A esterilização dos alimentos ocorre quando altas temperaturas destroem os micro-organismos e paralisam a ação das enzimas. Depois, os alimentos são enlatados em recipientes de vidro ou metal hermeticamente fechados. Essa vedação afasta os micro-organismos e evita a oxidação dos produtos. Método de conservação de retortas. Esse método é feito com o pré-aquecimento e enlatamento rápido dos alimentos ainda quente. Este é o processo mais comum, usado na conservação da maioria dos vegetais, frutas, peixes e carnes. Esse método é feito com o enchimento e a vedação dos recipientes, e em seguida, os alimentos são submetidos a um processo de aquecimento. Os recipientes são trabalhados em retortas, que são cozedores. Esse equipamento usa água ou vapor para produzir temperatura de 100 a 120 graus Celsius. O tempo de esterilização está ligado à temperatura, ao tamanho do recipiente e ao tipo de comida. Enlatamento quente. No método chamado hot fill, os produtores aquecem os alimentos em caldeirões abertos. Em seguida, os colocam ainda quente em recipientes esterilizados e vedam. O calor dos alimentos mata qualquer micro-organismo que possa entrar nos recipientes enquanto estão sendo cheios. O enlatamento rápido. Esse método de conservação de alimentos usa temperaturas de 120 a 140 graus durante curtos períodos de tempo. Essa técnica evita mudanças pontuais que ocorrem nos alimentos durante períodos mais longos de aquecimento. Os principais alimentos enlatados por esse método são comidas para bebês e o creme de milho, as carnes em conserva e alguns molhos. Parte 4. Utilização da lata no enlatamento. Existem várias versões sobre o início do enlatamento das conservas. Alguns dizem que foi o próprio Appert que deu início ao uso das latas de ferro estanhadas, mas é apenas a partir de 1814 que Appert vai se dedicar e desenvolver esse tipo de embalagem. Assim sendo, ficamos com a outra versão que diz que no mesmo ano em que Appert publicou seu livro, Pierre Durant recebeu uma patente do rei George III pela ideia de preservar comidas em garrafas ou outras vasilhas de vidro, potes ou recipientes de estanho. Durant vendeu essa patente a uma firma londrina de John Hall e Brian Tolkien, esses achando o vidro muito frágil e a cortiça muito porosa. Depois de muitos testes, inauguraram em 1813 a primeira fábrica de conservas do mundo a usar recipientes de chapas de ferro estanhadas. Atendendo a uma solicitação da Marinha e do Exército Britânico, nasciam as conservas em latas, marco fundamental de toda a história de conservação de alimentos. As primeiras latas de comida só chegaram ao consumidor civil europeu em 1830, incluindo tomates, ervilhas e sardinhas, mas sua venda era lenta,
principalmente pelo preço elevado, pela disponibilidade da comida fresca nas cidades e pela dificuldade de abertura da lata, que requeria o uso de no mínimo um martelo. O alto preço das latas era atribuído à baixa demanda de mercado e ao método artesanal de fabricação em vazamento. Em 1821, a William Anderson Company, de Boston, iniciou a produção comercial das conservas enlatadas nos Estados Unidos, mas por muito tempo, este tipo de alimento foi visto com desconfiança, só começando mesmo a ser consumido com a Guerra Civil. Em 1825, o inglês Thomas Kensett substituiu os vidros de boca larga tampados com cortiça por latas de folha de Flanders, um subproduto do alumínio. Até essa data, as latas eram produzidas a partir de chapas de ferro estanhadas e não de aço, material utilizado até os dias de hoje. A Guerra Civil contribuiu significativamente para a popularização dos alimentos enlatados de uma forma geral. O exército teve que ser alimentado e o governo fez contratos com diversas empresas de conserva para fornecer o alimento. No final da guerra, estes soldados retornaram para casa cheios de elogio para os alimentos seguros, portáteis e armazenáveis. Sob circunstâncias difíceis, os povos aprenderam que os alimentos enlatados, tais como o leite condensado, podem ser saborosos e nutritivos. A invenção de abridores de lata práticos no fim do século XIX tornou-as mais fáceis de abrir e mais convenientes para os consumidores. Conclusão. O aumento da demanda levou naturalmente ao aperfeiçoamento dos processos de fabricação das latas, do enlatamento e das conservas. E desde 1810, o método de Appert vem sendo aperfeiçoado em múltiplos aspectos. Ainda que o princípio permaneça essencialmente o mesmo, hoje, há máquinas específicas para o preparo e invase de cada tipo de enlatado e conserva, cada um com seus distintos processos e diferentes tempos de cocção, segundo os micro-organismos que devem ser eliminados, realizando uma produção em larga escala. As conservas, sobretudo os enlatados, são encontrados em toda parte, proporcionando aos seus consumidores alimentos seguros, saudáveis e de qualidade. E aí? Gostou de aprender sobre esse gênio da ciência alimentícia que revolucionou o seu mundo com um processo de conservação desses? Por conta disso e dele, o enlatamento é um dos processos de conservação que dura mais tempo no mercado. Deixe seu like se ainda não deu e te vejo em um próximo vídeo. Um beijo para você aí!